Graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Diego Penha e gostaria de convidá-lo hoje, com a sua família, a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7. Será a nossa exposição de hoje. Veja comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos de 7 a 12. Os tempos são maus e nós precisamos clamar ao Senhor. Mateus capítulo 7, versos de 7 a 12 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra, por esse dia, dia do Senhor, e porque o Senhor nos abençoa de maneira tão abundante. Ó Deus, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a buscar mais ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a contemplar a Tua face, adorar o Senhor na beleza da Sua santidade. Ajuda-nos a ter fé e perseverança, Pai, na oração. Abençoa o Teu povo, vivifica, Senhor, o Teu povo, restaura a nossa sorte. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A oração é o oxigênio da alma. Assim como um bebê ao nascer ele chora, quando alguém nasce de novo, ele ora, disse J.C. Ryle. Quando você ora é como se você estivesse dizendo: Deus, eu dependo de Ti, eu dependo do Senhor. A oração é algo fundamental em nossa vida cristã. Alguém muito sábio certa vez disse: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Aí está talvez o grande problema da nossa caminhada cristã, a falta de oração. Parece que nos esquecemos que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. O contexto aqui é do Sermão do Monte, irmãos, vai do Mateus capítulo 5 até o final do capítulo 7. Este sermão que Jesus proferiu, ele começa com a bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isto é, a entrada no reino dos céus não é pela força, mas é pela graça. Começa com os humildes, aqueles que não têm nada para oferecer, aqueles que são dependentes de Deus. É pela graça. Depois de caminhar nas bem-aventuranças, Jesus Cristo continua ensinando os seus discípulos. Ele fala sobre ser sal da terra e luz no mundo. Que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Ele fala sobre a prática da justiça. Ele nos ensina a orar o Pai Nosso. Ele nos ensina que não podemos ter dois senhores. Ele fala sobre a ansiedade da vida. Ele nos adverte quanto ao julgamento. Antes de julgarmos o próximo, devemos tirar a trave dos nossos olhos. E agora, mais uma vez, Jesus Cristo volta a esse tema tão importante, que é a oração. Portanto, eu gostaria de meditar com vocês hoje no tema como devemos orar. Em primeiro lugar, devemos orar a Deus com fervorosa persistência. Pedi, buscai e batei, diz o texto. Pedir implica humildade e consciência de necessidade.
O verbo é usado com referência a uma petição que um inferior dirige a um superior. Por exemplo, se você observar com atenção a parábola do fariseu e o publicano em Lucas 18, o fariseu da parábola, quando ele ora, ele não pede nada. Ele apenas relata ao Senhor as suas virtudes. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, disse ele, roubadores, injustos e adúlteros. O publicano, por sua vez, quando ele ora, ele pede, ele suplica. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Buscar é pedir e também agir. Inclui a petição fervorosa, porém isso só não é o suficiente. Uma pessoa deve ser ativa em seu empenho de buscar. Por exemplo, o cristão não deve simplesmente orar por um profundo conhecimento da Bíblia, mas ele deve igualmente estudar diligentemente as Escrituras. E isso, acima de tudo, a se esforçar por viver em harmonia com a vontade de Deus. Bater é pedir, agir e também perseverar. Embora a perseverança já esteja implícita nos três imperativos, pedir, buscar e bater, esses verbos imperativos gregos estão no presente contínuo. É como se Jesus estivesse dizendo: peçam e continuem pedindo, busquem e continuem buscando, batam e continuem batendo. O adorador continua batendo a porta do palácio do reino até que o rei abra a porta e o supra de tudo quanto carece. Também em Lucas 18, há uma parábola que ilustra exatamente isso. É a parábola da viúva que importunava o juiz iníquo. Isto é, ele não temia a Deus nem aos homens, e ela ficava pedindo insistentemente: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E para que ela parasse de importuná-lo, ele concede o que ela estava pedindo. Então Jesus conclui a parábola dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração. Efésios 6:18 diz: orando em todo tempo no Espírito. Nós devemos orar e nunca desanimar, meus irmãos. Nunca pense que as suas necessidades são pequenas demais para Deus. Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. Quando Jesus nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a pedir pelo pão de cada dia. Veja coisas básicas da vida. Apresente a Deus as suas necessidades. Deus já conhece o Salmo 139, mas Ele deseja que você o busque e abra o seu coração diante dele. Provérbios 8:17 diz: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Não desista de orar pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelo seu emprego, pela crise que nós estamos vivendo. Não desista de orar pela sua igreja. Em segundo lugar, irmãos, devemos crer que Deus atenderá às nossas orações. Peça e lhe será dado. Pedir, além de humildade, também pressupõe fé num Deus pessoal com quem o homem pode manter comunhão. Quando pedimos, esperamos uma resposta. Daí isso implica a fé num Deus que pode responder e que responderá mesmo. Todo o que pede, recebe, diz o texto. Não importa se você é rico ou pobre. Não importa se a sua etnia, condições financeiras ou classe social. Se nós pedimos com fé, Deus ouve as nossas orações.
Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco, diz Marcos 11:24. Deus está atento às nossas orações, irmãos. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, ele ouviu o clamor do necessitado, de Jó 34:28. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu reanimas e atendes ao seu clamor, diz o Salmo 10:17. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos, diz o Salmo 18:6. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações, diz o Salmo 34:17. Em Jonas capítulo 2 diz: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Creia, meu irmão, que quando orarmos com fé, Deus ouve e atende às nossas orações. Mas fé aonde? No nome de Cristo. Em João 16:23, Jesus Cristo disse: se perdides alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Fora de Cristo, Deus não ouve a sua oração. Você precisa ter fé naquele que morreu na cruz por você, para que no nome dele você pudesse ter acesso ao Pai. Por isso sempre oramos em nome de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, diz Romanos 8:32. Você pode esperar com fé, porque quem vai lhe responder é o Rei do Universo. Porém, nem sempre recebemos aquilo que pedimos. E a razão é muito simples. Tiago 4:3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por exemplo, a criança quando faz algo errado, pede a Deus para os pais não descobrirem. Um jovem que não estuda e pede para Deus para ajudar a passar na prova. Um empresário que sonega imposto e quando cai na malha fina pede para Deus o livrar. Perceba que o texto diz: todo que pede recebe, e não todo que pede recebe o que pede. Por isso, em terceiro lugar, irmãos, devemos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Você pede com fé, na certeza de que Ele irá responder. Mas você também não pode se esquecer de uma coisa, de que Deus é o nosso Pai. No verso 11 diz: se vós que sois maus. Isso aponta para a nossa natureza pecaminosa. Em Gênesis 6:5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus. Se vocês, que são maus, o texto está dizendo, sabem dar coisas boas, imaginem o Senhor que é bom. Ó, provai e vede, por isso o salmista diz no Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. E toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, diz Tiago 17. Veja, como pai, você ama o seu filho, você quer dar o melhor para ele, mas nós somos pecadores e às vezes nós vamos falhar. Deus, por outro lado, é o Pai Celestial. E como pai, ele tem todas as qualidades de um pai terreno, que um pai terreno poderia ter. Mas ele não tem nenhuma falha que um pai terreno poderia ter. Deus é o Pai Celestial, Deus é o Pai perfeito. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, do filho que ainda a mama, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Ele conhece as suas necessidades. Se você pede um pão, ele não vai te dar uma pedra. E também ele sabe o que é melhor para você. Muitas vezes estamos pedindo uma cobra, pensando que é um peixe. Então Deus não te dá, porque Ele é o seu Pai. Ele quer o melhor para você.
Em 2 Coríntios 12, quando Paulo está sofrendo com um espinho na carne, ele ora, diz o texto. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele não remove o espinho de Paulo, mas ele diz, filho, a minha graça estará com você, para que você possa suportar. Ainda que doa, que você sofra, Deus é bom. Ele sabe o que é melhor. Por esta razão, em Mateus 26, quando Jesus ora no Getsemane, ele diz, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Por isso, irmãos, precisamos orar como está escrito em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas como conhecer a vontade de Deus, irmãos? Por meio da sua palavra. E além disso, o Espírito de Deus intercede por nós. Romanos 8, 26 diz também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quarto e último lugar, irmãos, devemos fazer pelos outros aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Essa regra áurea do cristianismo. O mundo vai dizer, não faça com o próximo o que você não gostaria que fizessem com você. E você poderia simplesmente ficar na inércia, não fazer nada. Mas Jesus Cristo vai além. É por isso que ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, diz 1 Pedro 2,23. Mas não para aí. Não se trata apenas de não revidar. Ante estes que o ultrajaram, foi por esses que Cristo morreu. Eu e você, pecadores, fomos alvo do amor de Deus. É por isso que devemos fazer o bem àquele que nos faz mal. É por isso que quando alguém bater numa face, devemos oferecer a outra. É por isso que devemos amar aquele que nos odeia. É por isso que devemos perdoar aquele que nos feriu. É por isso que devemos orar pelos nossos inimigos. É por isso que devemos pedir em oração pelos outros aquilo que gostaríamos que pedissem a Deus por nós. Pois tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a ele. Esta é a lei e os profetas, e é isto que os profetas anunciaram, é isto que Jesus viveu e ensinou. Veja, você não adulterará, você não matará, você não furtará, não cobiçará, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Você amará o seu próximo como a si mesmo, diz Gálatas 5,14. Mas você nunca conseguirá fazer isso por meio de suas próprias forças. Somente aqueles que têm o amor de Cristo em seus corações. Somente aqueles em que o Espírito de Deus habita. Somente aqueles que nasceram de novo. Somente aqueles que podem dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Somente aqueles que amam a Deus de todo o seu coração são capazes de amar ao seu próximo como a si mesmo. Só quem pode pedir ao Pai é quem é filho. E só é filho aquele que nasceu de novo. E para isso você precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está ouvindo essa mensagem, você ainda não tem Deus como seu Pai, eu quero lhe dizer que hoje você pode ser recebido como filho. Não importa a vida que você levou, se hoje você se arrepender dos seus pecados, voltar-se para Deus com fé em Jesus Cristo, Ele o receberá como filho. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De Jeremias 29. Vamos orar.
Senhor Deus, amado Pai, nós te rogamos, Senhor, tua graça seja derramada sobre o teu povo, que o Senhor nos ajude a orarmos mais, a buscarmos ao Senhor nesses dias, ó Pai, estão tão difíceis, Pai. Ajuda-nos a orar com fé e perseverança, com fervor, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a tua igreja, Pai, a clamar ao Senhor por misericórdia e graça. Abre os olhos, Pai, daqueles que estão cegos. Abre os ouvidos daqueles que estão surdos. Abre o coração, Pai, daqueles que têm um coração de pedra. Coloca no lugar um coração de carne, para que eles creiam que o Senhor é Deus. É o que nós te oramos em nome de Jesus Cristo, que a graça, a paz do Senhor seja derramada sobre todo o seu povo, que o Espírito vos acompanhe com as mais doces consolações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe.